Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque isso aí você já sabe, a gente não tem manual. Gastrite nervosa. Gastrite nervosa, qual a diferença entre a chamada gastrite convencional, se é que a gente pode chamá-la assim, e a gastrite nervosa? Será que existe algum exame para definir essas diferenças? E os sintomas são os mesmos? Mal-estar, queimação, azia... Não, é uma lista de itens desagradáveis. E no episódio dessa semana, a gente vai descobrir que a chamada gastrite nervosa tem relação não só com o que a gente come, mas também com o que a gente faz e até com o que a gente pensa. Quem vai explicar tudo isso pra gente é a gastroenterologista doutora Elaine Moreira. Conversa conosco direto de Juiz de Fora, minha amiga de muitos anos. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando, uma honra estar falando novamente com você, meu grande amigo, né? Sempre aí divulgando saúde, bem-estar, levando informações ao maior número de pessoas possíveis, né? Eu sempre falo, dentro da medicina, nós médicos, né, nós temos a função de levar informação coerente, concisa, com orientações, né, desmistificando as informações erradas, mas principalmente levando informações e práticas, né, atitudes práticas para ajudar no tratamento das doenças. Informação, doutor, é remédio também, né? E remédio também é informação, né? E prova disso é que quando a gente estava discutindo aqui, antes de começar o programa, conversando, a doutora Elaine me disse, olha, na verdade, gastrite nervosa é um termo que se popularizou, mas ele não existe exatamente, né, doutora? Por quê? É isso mesmo. O nome gastrite nervosa é um nome muito comum, muito popular e que nós usamos na nossa prática médica. Converso com os pacientes. Mas o nome, tá, é dispepsia funcional. Vou explicar. Por que isso? Porque é uma doença funcional. E isso interfere muito no nosso dia a dia com o paciente, porque os pacientes, eles querem o quê? Eles querem ver um exame alterado que dê o diagnóstico de gastrite, por exemplo. Eles querem fazer um exame de sangue que mostre que eles têm uma alteração. A gente chama de uma doença orgânica. E a gastrite nervosa, né, também conhecida como dispepsia funcional, é uma doença da função do organismo, como o próprio nome diz. Não tem um exame que faz esse diagnóstico. Ah, então só dispepsia é gastrite? Dispepsia funcional, na verdade, ela é a doença funcional. A gastrite é uma outra doença. A gastrite, como o próprio nome diz, é a inflamação da mucosa do estômago. É a ite de inflamação. Exatamente. Então, quando a gente fala gastrite nervosa, é muito fácil, como eu disse, para a gente entender uma gastrite nervosa, porque a gente vai conversar que tem muito a ver com as emoções, realmente, com o que nós sentimos, como você falou muito bem na introdução, mas é errado, porque quando você vai fazer uma endoscopia aqui, já estou adiantando que é o exame para fazer o diagnóstico de gastrite, chegar lá muitas vezes não tem nenhuma alteração. O paciente às vezes vem com um exame normal, às vezes até a biópsia também não tem alteração. Mas ele fala, como assim, doutora? Mas eu sinto dor. E muitos médicos, né, que eu ouço falar aqui, acabam falando assim, olha, você não tem nada. O exame está aqui como normal. Mas hoje em dia a gente sabe que, claro, o paciente tem, né? Ele não só tem os sintomas, como ele tem a alteração que a gente chama de dispepsia funcional. E hoje tem uma gama imensa de medicações, de orientações, de práticas da medicina integrativa, que a gente vai falar sobre isso também, que cabe muito bem para qualquer doença funcional, principalmente para a dispepsia funcional, que é o quê? A gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Então, quer dizer que a gastrite nervosa, a dispepsia funcional, pode não ter relação nenhuma com alimentos que a gente possa comer. Então, não está ligado a uma alimentação desregulada. Então, geralmente está, né? Porque quando a pessoa está ansiosa, angustiada, frustrada, ela vai para onde? Eles vão onde? Nos alimentos. Uma coisa chama a outra. Uma coisa chama a outra. E ela quer o quê? Ela quer conforto, ela busca conforto nesse alimento. E que tipo de alimento vai te dar conforto imediato? É um alimento saudável? Geralmente não. É gorduroso. Pelo contrário, é um alimento gorduroso, é o alimento doce, é o alimento industrializado, que é mais saboroso e vai acalentar aquela angústia, aquela ansiedade, aquele nervosismo. Então, geralmente, a gente vê muito isso na prática
médica, na prática clínica, que a alimentação influencia. Mas na dispepsia funcional, o principal agravante são realmente as emoções, tá? São o que o paciente está sentindo. Tem alguma relação da gastrite, seja nervosa ou não, com o surgimento da úlcera? A gastrite pode virar uma úlcera? Que pergunta excelente! Nossa, se você não fizesse essa pergunta, Fernando, eu ia fazer. Excelente essa pergunta. Não tem, porque a gastrite, ela tem outras causas, tá? Como, por exemplo, a principal causa de gastrite é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios que nós temos hoje. Os anti-inflamatórios são as medicações mais vendidas no mundo. E elas são muito boas porque elas são excelentes para dor, só que o uso indevido delas, principalmente o uso prolongado, é uma das principais causas de gastrite. Outra causa de gastrite muito comum é a infecção pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria, tá, que nós adquirimos dela por água ou um alimento contaminado, e que ela é muito prevalente, tá, principalmente na população brasileira, e que essa bactéria ela também causa gastrite. Então, essas são as principais causas de gastrite. Agora, essas causas de gastrite, elas também podem causar uma úlcera, mas não significa que uma gastrite não curada, não tratada, vai evoluir para úlcera, tá? São doenças distintas. Porque muitas vezes a gente coloca a úlcera também na conta das emoções. Um chefe muito tirano, um emprego que é mal conduzido, né? Uma insatisfação com algum fato mesmo familiar. Muitas pessoas falam, olha, isso aí me deu uma úlcera. O relacionamento tóxico, né? A gente vê muito, eu abordo muito isso, né? Porque hoje eu faço a gastroenterologia com a abordagem da medicina integrativa, que foi a grande virada de chave na minha vida profissional, que há 6 anos eu pratico a medicina integrativa, e isso tudo hoje eu pergunto na minha anamnese, como é que estão os seus relacionamentos. Tá? E a gente fala em relacionamento em todos os sentidos, né? Relacionamento tóxico, não só relacionamento amoroso, mas com o chefe, né? Com os filhos, enfim. Então, é uma gama, a gente tem que falar de relacionamento social, profissional, familiar. Mas, resumindo, voltando para a questão da úlcera, não é em vão fulano vai me dar uma úlcera, né? Essa fala. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, estressados, nosso limiar de dor, ele reduz. Então, os nossos sintomas ficam mais intensos. E esses sintomas podem ser uma úlcera, uma gastrite, uma dispepsia funcional, que é o quê? Que é a gastrite nervosa. Tá? Então, as emoções, elas estão, na verdade, elas estão intimamente ligadas às doenças do trato gastrointestinal. Eu falo mais, as emoções estão ligadas a todas as doenças. Isso cada vez mais, os estudos recentes mostram isso pra gente. E estamos evoluindo muito, muito. A medicina convencional hoje aceita muito mais a questão das emoções como que elas colaboram com a evolução das doenças, elas dificultam o tratamento, e isso é muito bom, porque a gente está vivenciando esse progresso em relação a tratamentos, consequentemente curas, e parando, sabe de quê? De estigmatizar os pacientes. Esse paciente é louco, esse paciente aí vive nervoso, vai tratar isso com um psiquiatra e depois volta. Não, é tudo junto, está tudo integrado, corpo, mente. Não tem separação, né, doutora? Agora, quando a gente fala de gastrite, seja funcional, ou seja convencional, ou emocional, enfim, o nome que seja, a gente tem níveis diferentes? Tem graduações de gastrites? Temos sim, temos gastrites agudas e gastrites crônicas, tá? Como que a gente faz esse diagnóstico? Já adiantei falando, né, do exame de endoscopia digestiva. Então, hoje, para o paciente ter um diagnóstico de gastrite, ele tem que ter uma endoscopia. A gente não tem como prever. A gente pode sugerir. Seus sintomas são muito clássicos. Principalmente se o paciente tem uma história de uso recente de anti-inflamatório, uso recente, né, de bebida alcoólica, alimentos, né, muito condimentados, gordurosos, se é um paciente tabagista, um paciente que fuma. Então, nós temos alguns indícios que a gente pode sugerir que aquele paciente tenha a gastrite. Mas a confirmação é um exame de endoscopia, onde nós vamos ter a imagem endoscópica mostrando a gastrite e, principalmente, a biópsia. Nós temos que biopsiar, e nessa biópsia que vai, né, para uma análise, para uma anatomia patológica, vai vir lá
que o paciente tem uma gastrite. Aí pode ser uma gastrite aguda ou uma gastrite crônica. Geralmente a gastrite aguda é pelo que eu falei, pelo uso do anti-inflamatório, a principal causa. A gastrite, quando ela é aguda, não foi tratada, ela inevitavelmente vai evoluir para crônica. Isso é questão de tempo, tá? Nós temos gastrite agudas gravíssimas, como nós temos gastrites crônicas muito simples, muito tranquilas, grau leve. Não significa que a crônica é pior do que a leve. Muitas pessoas também falam, nossa, não posso ficar muito tempo sem comer, porque senão ataca a minha gastrite, ataca a minha úlcera. Jejuns prolongados têm relações com gastrites também? Tem relações, tá? Porque o paciente que vai ficar muito tempo sem se alimentar, ele vai ter uma produção de suco gástrico, né? Que são várias enzimas que estão ali para auxiliar no processo de digestão. E essa produção contínua sem a alimentação, ela pode ter, sim, pioras dos sintomas. Que são esses sintomas que você falou muito bem na introdução, né? O principal sintoma que nós temos é daquela desconforto, um desconforto gástrico, um desconforto abdominal, pode estar ou não associada a náuseas, né? O enjoo, associado a vômitos. A outra fala que a gente escuta também, um relato, é da saciedade precoce. Tá? Eu falo que é a sensação de empachamento. E é verdade, essa palavra existe. Ela não é muito bonita de você falar, mas eu comi um pouquinho e parece que eu comi um boi. E é isso mesmo, o paciente come um pouquinho, ele tem aquela saciedade precoce, né? Eu estou falando um termo técnico, saciedade precoce, mas é sensação de empachamento, sensação de plenitude. E isso tem uma relação muito grande com a gastrite. Outro sintoma que as pessoas confundem muito com gastrite, isso é legal até mesmo para a gente esclarecer, é azia. Eu tenho azia, estou com uma queimação nessa região e vem uma queimação que sobe para o peito. Bem, isso é um sintoma muito característico de doença do refluxo, né? Que é outra condição dentro da gastroenterologia extremamente frequente, tanto quanto a gastrite. E a gente vê os pacientes falando, nossa, eu estou com uma queimação. Aí você fala, isso é queimação, ela sobe para o peito. Sobe, doutora, sobe para o peito. Isso é refluxo. Tá? Que também o paciente vai ser submetido a exames que vão comprovar esse diagnóstico, mas é muito comum o paciente falar que tem queimação no meio do peito, sensação de líquido voltando e falar, minha gastrite. Isso aí geralmente é doença do refluxo gastroesofágico. A gente falando sobre o uso também, né, excessivo de medicamentos, aí no caso o anti-inflamatório tem relação com gastrite, mas também muitas vezes a pessoa que tem gastrite acaba abusando dos famosos antiácidos, nos remédios também que são usados ali, até o uso do leite, né, para dar aquela aliviada básica, né, doutora? E o que é muito errado, né, porque na verdade a gente sabe que, primeiro, o leite, eu não estou falando aqui se eu sou a favor ou contra o leite, tá, por favor, mas nós sabemos que para a gente degradar a lactose, que é o açúcar do leite, né? Nós precisamos de quê? De lactase. E com o passar dos anos, a nossa produção de lactase vai reduzindo. Então, o leite, ele, além de aumentar essa questão ácida do estômago, ainda tem a questão da intolerância à lactose, que é muito frequente também na nossa população, principalmente quando os pacientes são descendentes europeus. Aí, a chance é muito maior de ter essa intolerância à lactose. E nós temos também pacientes que são intolerantes à proteína do leite, sendo a caseína uma das principais. Então, a gente tem hoje muita intolerância à lactose. Então, o paciente, quando toma leite, ele acha que está aliviando e, na verdade, ele está piorando o quadro clínico dele. A orientação é não tomar leite como alívio. Quanto ao uso de medicações, então, muito menos, né? Porque o uso de qualquer medicação ela tem que ser orientada por um profissional médico. Então, hoje, eu oriento sempre as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade de falar com o maior número de pessoas, seja em palestras, em aulas, em vídeos, em gravações, enfim, aqui é um momento, né, que a gente também deve falar isso. Qualquer sintoma do aparelho digestivo, né, o que nós já falamos, dor abdominal, azia, sensação de regurgitação, que é o refluxo, enjoo, vômito, perda de apetite, perda de peso, né? Saiu sangue nas fezes, ou vomitou sangue, procure um médico, pode ser um sintoma inicial de uma doença mais grave e que o diagnóstico precoce é fundamental, às vezes salva a vida dos pacientes. Exatamente, mas eu tenho certeza que pode ter alguém aqui ouvindo o nosso episódio pensando, olha, tudo bem, mas quando eu tenho aquela azia, aquela
aquela indisposição estomacal, principalmente azia ou sensação de queimação, se eu tomar um leite, melhora. Um leitinho gelado, melhora. Então, como é que a gente explica isso? É um alívio imediato, né? Na verdade, ele tomou o leite e melhorou. Se ele tivesse tomado uma água, se ele tivesse ingerido outro alimento, ia ter esse alívio imediato. Tá? Não tem relação nenhuma ao uso do leite com alívio dos sintomas. A orientação é: não tomem leite. Vocês vão estar piorando os seus sintomas. Tá. Agora, para a gente saber a diferença de gastrite emocional ou não, relacionar o que causa, tem alguma questão assim de, puxa vida, problemas emocionais e logo em seguida alguma questão ligada a essa indisposição estomacal. Já é uma dica de que a gastrite pode ser emocional? Fernanda, a primeira coisa é procurar realmente o médico. Tá? A realização da endoscopia cada vez mais vem mostrando a sua importância. Antes a gente falava assim, vamos fazer um tratamento de empírico, né? Um tratamento de teste, vamos tomar medicação e se melhorar, ok. E a gente abre mão da endoscopia, nem faz a endoscopia. Mas hoje a gente vê que os sintomas pode ser uma coisa muito mais grave. A gente torce para não ser nada. Então, a realização hoje da endoscopia, ela ganhou cada vez mais importância, mais relevância nesse diagnóstico. Tá? Então, seja os sintomas que você está tendo, procure, sim, o médico gastroenterologista ou o médico clínico, que ele vai solicitar esses exames. Agora, a gente tem que falar de prevenção também. A gente está falando, né? E nem todo mundo vai ter acesso. Claro, fundamental. Todo mundo vai ter acesso à endoscopia. Não é simplesmente, eu vou lá fazer uma endoscopia. Tem pessoas que me mostram que estão numa fila há mais de um ano para fazer uma endoscopia. E é um exame invasivo, né, doutora? Isso mesmo, muito bem lembrado, Fernando. Não é um exame simples, que você chega lá, né, e vai, vou fazer. Você tem que fazer preparo, tem que estar em jejum, você vai ser sedado, né? Então primeiro, você tem que estar com acompanhante, você tem que estar em mínimo de saúde, né, para ser sedado. Tem pacientes que não podem ser sedados. Então, é um exame realmente invasivo. Não tem desconforto, não tem dor nem nada, porque o paciente vai ser sedado, e não é tão acessível assim, porque eu falando, parece que, nossa, eu vou lá fazer uma endoscopia, simples, não. Às vezes, mesmo, né, estou falando até da rede particular, até às vezes o paciente tem que entrar, agendar o exame para alguns meses, e a dor está rolando, e está acontecendo tudo lá. Então, hoje, qual que são, assim, já estou adiantando já, né, falando de tratamento, mas vamos lá. O que eu oriento? Primeira coisa, gente, fazer boa gestão das emoções. Boa gestão, tá? É o que eu falo, dentro da medicina integrativa, a gente fala muito de autocuidado, né? Então, assim, esse autocuidado, que é um dos pilares da medicina integrativa, o autocuidado você tem que ter com alimentação, com atividade física, você tem que ter com sono, né, com seu descanso, mas você também tem que ter um autocuidado com a sua gestão das emoções, a gestão de estresse. Hoje, o que a gente mais vê dentro da gastroenterologia, as doenças funcionais, elas simplesmente dispararam nos últimos anos. Não estou nem falando de pandemia, quando coloca ainda depois pós-pandemia, então nem se fala, porque uso excessivo de medicações, né, aquela questão do isolamento social, aquele medo, insegurança, angústia, então aumentou-se demais. Então, hoje, eu falo de gestão das suas emoções. Conseguir fazer sozinho? Excelente. Se não conseguiu, procure ajuda, procure apoio do profissional que vai te orientar nesse processo. E, claro, a gente tem que olhar também para a alimentação, a gente tem que olhar para outras questões que vão colaborar aí para o seu bem, literalmente, né, para o seu bem-estar. Exatamente, mas eu acho que a dica de ouro que fica no episódio dessa semana, doutora, é essa autoobservação, a percepção de um uso exagerado de remédios anti-inflamatórios, cigarro, bebida alcoólica em excesso e questões nessa disfunção intestinal aí, com dor, com mal-estar, com azia, não vamos nem ficar muito preso a um sintoma, não, mas sim ao conjunto deles, né? Acho que aí a gente pode dar um sinal de alerta importante sobre essa chamada aí, essa gastrite nervosa, né? Isso mesmo, Fernando. Então, dor no estômago, né, dor na boca do estômago, a famosa azia, queimação, náuseas, vômitos, sensação de empachamento, mal-estar, empachamento, gases, perda de apetite. Agora, quando a gente
Esses sintomas são os mais comuns. Agora, quando a gente fala de perda de peso, exteriorização de vômito, seja pelas fezes, tá? Ou através da boca, né? O paciente tem vômito e sai o sangue. Quando tem esses sinais de alarme e dor intensa que não melhora com medicação habitual, é o SOS. Procure com urgência, porque pode ser uma coisa mais grave. Gastrite é ruim, é péssimo, tá? Tira a gente do nosso convívio social, né? Muitas vezes limita a gente com uma das coisas que nos dá mais prazer, que é comer. Só que a gastrite, ela não vai evoluir para um câncer, por exemplo. Ela não vai. Você trata, o paciente geralmente tem um alívio dos sintomas. Quando você trata, então, as emoções, nossa, né? Você ajuda ali, apoia o paciente para ele saber lidar com as suas frustrações, com a sua ansiedade, porque ele sabe. Problema todo mundo tem. Quem que não vai ter problema? Né? Todos nós temos. Agora, a forma como a gente administra esse problema é extremamente importante. Então, você fazendo isso, você vai conseguir ficar bem. Tá? E lembrando que existem medicações, sim, que a gente consegue curar essa gastrite, mas o principal é o estilo de vida. É o que você vai fazer, suas medidas comportamentais, é isso, dentre elas também tem as medidas dietéticas, é isso que vai prevenir, que vai fazer o controle da dor a longo prazo. É isso aí. Bom, minha querida doutora Elaine Moreira, direto de Juiz de Fora, deu essas explicações maravilhosas aí. Quero te agradecer imensamente, doutora. Sucesso aí na sua nova jornada em Juiz de Fora. Deixa o seu Instagram pra gente te achar. Como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? DRA, Elaine Moreira, né? Já adianto que além de Juiz de Fora, eu continuo atendendo em São Paulo, a Human Clinic, né? Que é uma clínica também focada para estética avançada e também medicina integrativa, focando aí na saúde integral do paciente. Continuo atendendo em Resende também, cidade dos meus pais. E no Instagram, tá à sua disposição, DRA Elaine Moreira, e que a gente tenha cada vez mais essa abordagem, né, dentro da saúde, essa abordagem integrativa, usando tudo que a medicina convencional tem a nos oferecer, tudo de mais moderno, mas também com as práticas complementares, né, que eu falo muito hoje. A gente precisa ter práticas corpo e mente, nós precisamos ter uma rotina que alivie literalmente a nossa dor. Consequentemente, a gente vai usar menos medicação e vamos ter aí menos consequências das doenças. Muito obrigado. Valeu, doutora. Boa sorte. Gratidão, obrigada. Um beijo, Fernando. Um beijo a todos. Obrigado também pela sua companhia. Até a próxima semana.